Vamos agradecendo a Deus e a Jesus, a Maria de Nazaré, Mãe terna e doce, a Francisco de Assis, a todos os irmãos, mentores espirituais desta casa, irmão José e toda a sua equipe de benfeitores, pela oportunidade bendita de aqui estarmos. Que possamos todos, irmanados, unidos nessa corrente fluídica de fraternidade, começarmos hoje o Grupo Espírita Mensageiros da Paz, na sua sede própria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, nos dê coragem, força, esperança e fé. Que tenhamos a certeza que somos muito protegidos. E assim sendo, rogamos a Deus para que abençoe, ampare e guie o primeiro trabalho na noite de hoje. Que seja o primeiro de muitos. Que seja amparado e protegido e abençoado por Deus. Em teu nome, Senhor, em nome do Cristo, rogamos que assim seja. Então, quero chamar a Dona Marilene, presidente do Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Quer que fale mais alguma coisa? Eu falo. Antes de iniciar a palestra em si, a exposição, a Madi já fez algumas colocações, eu gostaria só de acrescentar algumas coisas que a Madi disse. Eu dizia antes aqui, vou repetir, eu ainda sou do bater na porta e convidar as pessoas. As redes sociais ainda não conseguem falar por nós. Eu não acredito nelas. Aqui nós temos a prova. Só as redes sociais não funcionam. Se a gente não for e não convidar as pessoas no boca a boca, é difícil. Mas, por outro lado, na segunda-feira à noite, nós recebemos uma mensagem no mediúnico, em que o coordenador dos trabalhos da nossa casa nos parabenizou pelo trabalho que o grupo vem fazendo, tanto em termos de trabalho quanto de estudos. E que nós não desanimemos, né? E que hoje a equipe inteira estaria aqui conosco, inclusive o irmão José. Então, com certeza eles estão aqui. E nós desconhecemos os desígnios de Deus, as coisas como elas devem ser. Nós apenas conhecemos aquilo que nós vemos e aquilo que nós, né, conversamos e que nós lidamos, que os nossos olhos enxergam. Mas com certeza, acredito eu que é o que me vem nesse momento. A maior plateia que está aqui é a que precisa estar. Essa está aqui. Independente dos nossos iguais que não estão, os nossos demais irmãos estão aqui. E chega a me emocionar. É um grande número. Então, nós vamos falar. Para vocês que já fazem parte, que já conhecem, já estão no Espiritismo há bastante tempo, já sabem. E para esses nossos irmãos, que talvez precisem ainda de algum esclarecimento, conforme todas as segundas-feiras nós temos tido aqui encontros, em que esses nossos irmãos nos contam os seus sofrimentos ao longo do tempo, em que eles, desencarnados, eles têm um remorso, uma dor, por não terem sabido aproveitar o tempo que aqui estiveram. E são todos, não passa nenhum que não diga isso. No final, por pior que seja o espírito, pior no sentido das coisas que ele fez de mal enquanto aqui esteve, nesse sentido, que ninguém é pior que ninguém. Pior nas atitudes, né? Então, por pior que tenham sido as suas atitudes, no final,
eles sempre se mostram arrependidos e principalmente por não terem feito o que eles poderiam ter feito, por não terem acreditado, por não terem uma crença, por não terem, talvez, muitos deles, a oportunidade que nós temos como estarmos aqui hoje. Então, são palavras assim que acho necessário, porque a exposição, provavelmente tudo que eu vou falar aqui, já falei para vocês nos estudos e vocês já sabem, não há maior problema. E a outra questão que me vem é assim, essa exposição deverá ser repetida na primeira semana de janeiro. E até lá, vamos trabalhar a comunidade, os nossos amigos, os nossos irmãos. A nossa casa é pequena, no sentido de espaço físico, não podemos, de fato, ter um grande número de pessoas assistindo, mas a parte dos nossos irmãos desencarnados é bastante grande. E nós sabemos que tudo que se faz na casa espírita não é só para os encarnados. Em geral, os desencarnados são aqueles que mais necessitam muitas vezes. Então, dito isso, o nosso tema então é o que é a casa espírita, centro espírita, sociedade espírita, grupo espírita, não é o nome em si, né? É o que representa o local. Então, a casa espírita. Quando eu coloquei os olhos nesse trechinho aqui do Emmanuel, eu não tive como, eu tive que colocar. Ele diz então, quando se abrem as portas de um templo espírita, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana, e através dos raios benfazejos deste astro de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Achei isso aqui sensacional, só podia ser Emmanuel. Quem entra na casa espírita, mesmo não sendo espírita, mesmo que venha por curiosidade, mesmo que venha simplesmente para olhar o que está acontecendo, ele não se dá conta, mas ele já está melhorando. Porque à medida que se adentra ao centro espírita, à casa espírita, as energias, os fluidos que existem nesse local, eles se fazem presente e envolvem todos aqueles que ali entram, que ali se encontram. Então não tem ninguém, mesmo que não acredite, mas que entrou na casa, assistiu uma exposição, tomou um passe, ele sai outro, ele não é mais o mesmo que entrou. E aqui estão as palavras de Emmanuel, que quando eu li, a primeira coisa é isso aí. Achei simplesmente divino o que ele diz, né? Os homens que dele se avizinham, ainda que não desejam, caminham sem perceber para a vida melhor. Então, mesmo que seja só por curiosidade, mesmo que não tenha nada a ver com o espiritismo, mas adentrou, está recebendo aquilo que necessita. Aqui algumas ideias, tá? Que são... Opa! Botei a mão em cima. São desse livrinho aqui, que é da FEB, né? Orientação ao Centro Espírita. Tudo que funciona numa casa espírita está aqui, como deve ser, no caso, em termos gerais. E também peguei pela internet algumas orientações da nossa federativa, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E aí juntei tudo isso e coloquei aqui algumas ideias, porque a gente sabe muitas coisas, mas muitas vezes, né, a gente sabe, mas é aquela coisa, a gente não vive e a gente às vezes não compreende, às vezes a gente não entende, mesmo dizendo. Então, por mais humilde o centro espírita, é sempre um santuário de renovação mental na direção da vida superior. Então, sempre, diz o nosso livrinho, é um santuário de renovação. Então, sempre que a gente entra num centro espírita, mesmo, como diz Emmanuel, mesmo sem querer, mesmo sem compreender, mesmo não esperando, né, nós estamos dando sempre um passo à frente na evolução. O centro espírita é um templo de oração, onde, sob as bênçãos do Evangelho, entramos em comunhão com Deus, com Jesus,
e com os amigos espirituais que nos assistem. Então, sempre, ao entrarmos, o Centro Espírita, e falando em especial aqui, o nosso grupo, né, nos baseamos, sim, nas obras de Kardec e no Evangelho de Jesus. O Evangelho sempre foi e sempre será e deverá ser para todo o cristão o norte. E não o norte do conhecimento em si, do conhecimento espírita, da cultura espírita, mas da vida. É conhecer e fazer. Nele encontramos uma oficina de trabalho através da qual nos candidatamos a instrumentos da bondade divina na ajuda aos irmãos em humanidade. Então, é uma oficina de trabalho. E por isso, que quem se diz espírita, quem quer ser espírita, porque dizer que é espírita é fácil, ser espírita é vir sempre para a casa espírita, com boa vontade, com amor no coração, com alegria, e não, hoje eu tenho que ir lá trabalhar. Isso não é ser espírita. O espírita, eles têm que estar... Vamos lembrar da figura de Jesus. Alguém, algum dia, em algum momento, lembra de ter lido qualquer coisa sobre Jesus que ele cansou, que ele não fez, que ele não foi, que ele não atendeu? Alguém lembra de ter lido alguma coisa sobre isso? Tanto que não precisava nada. Pensavam nele que precisavam dele e ele enviava o auxílio. Não precisava nem estar no lugar, ele sentia, sabia e enviava o auxílio que se precisava. Tem N histórias sobre Jesus que falam sobre isso. Então, se nós temos ele como modelo e guia da humanidade, nós temos que seguir esse modelo e guia, se nós queremos ser bons espíritas. Senão a gente é simplesmente aquele espírita, o que vai na casa espírita, o que assiste uma palestra, o que toma um passe, ou então que vai lá, dá um passe, e pronto. Fui lá, cumpri com a minha obrigação, agora vou embora para casa. Isso não é ser espírita. O espírita verdadeiro é aquele que é espírita, assim como é médium, 24 horas por dia, 365 dias do ano. E o ano que tem 366 é 366. E não tem descanso. Se alguém te pede ajuda, tem que estar lá pronto. Se alguém bater na tua porta, vamos lá atender. Isso é ser espírita. Lembrar sempre da figura mansa, meiga e eterna do mestre, que nunca virou as costas para ninguém, que nunca disse não para ninguém. Oficina. É uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, buscando as lições do Cristo na cartilha do Evangelho. Nada mais certo e mais verdadeiro que isso. É uma escola. A gente está sempre aprendendo, sempre, a cada dia, a cada momento. E é nossa obrigação aprender e ensinar o que aprendemos. Essa é a nossa tarefa. Não é aprender e ficar para nós. É aprender e divulgar, levar adiante para que outros possam também ter as mesmas ideias, os mesmos conhecimentos, as mesmas visões. E aí, então, tendo as nossas visões, as nossas ideias, criarem as suas. Temos que ser modelos e guias, assim como Jesus foi. Jamais, no momento que nos encontramos evolutivo, somos iguais a Jesus. Mas somos semelhantes na tarefa. E é isso que nós temos que nos basear. E é isso que nós precisamos acreditar de fato e fazer. Com o centro espírita, instala-se entre os homens um posto de socorro a encarnados e desencarnados, iluminando os caminhos e abrindo novas perspectivas de aprimoramento e progresso para todos. É exatamente. Né? É um socorro. Geralmente, quando nós chegamos pela primeira vez no centro espírita, por que a gente foi mesmo? Porque uma dor estava muito grande e a gente não estava conseguindo suportar. E aí, então, a gente bateu na porta do centro espírita e adentrou pela primeira vez. Então, é isso aí, né? É socorro para nós encarnados e para todos os desencarnados, aqueles que entram conosco no centro espírita, aqueles que nos acompanham
Porque todos nós trazemos junto conosco, porque onde nós andamos, nós conversamos com as mais diversas pessoas e todos nós temos acompanhamentos, isso aí nós já sabemos. Nós vivemos mergulhados num mundo, né, em que todo o nosso entorno é de desencarnados. Porque é assim, né? É como se nós estivéssemos no mar. Somos alguns peixes no mar, a água está em toda a volta. Então, é exatamente isso aí. Então, é no centro espírita que nós encontramos socorro, né? Hospital a recolher e medicar os enfermos do corpo e da alma. O centro espírita oferece-nos a reparação dos males que assolam nossas almas. Então, aqui no caso, né, o hospital, por quê? Porque nós recebemos no centro espírita todos os tratamentos que são necessários para o nosso espírito, para nós, né? Porque a gente costuma dizer isso, e a gente diz muitas vezes, eu, o meu espírito. Não, é eu, espírito. Porque o que eu sou é o espírito. O corpo apenas é algo que me facilita me movimentar no mundo material. Mas o que eu sou não é o corpo. Eu sou o espírito, né? Então, eu, espírito, necessito de alguns tratamentos que a casa espírita nos oferece, conforme nós já vimos, inclusive, nos nossos estudos, né? Nas questões da obsessão e tantas outras questões, em todos os nossos momentos de sofrimento, de doenças, que as nossas doenças físicas, na verdade, elas todas são doenças do espírito. Porque não existe doença, existem os doentes. E os doentes são aqueles que têm o espírito sobrecarregado, desequilibrado, com alguma coisa que no momento não está lhe deixando sentir bem. Os 4 grandes pilares da casa espírita: acolher, consolar, esclarecer e orientar. Esses 4 são os pilares, né? O acolher, seja quem for que chega, acolher. Qualquer irmão. Não se pergunta para ele de onde ele vem, que religião ele tem, o que ele faz, porque isso não interessa. É acolher. Consolar. Então, ouvi-lo e consolar nas suas dores, dentro daquilo que nos é possível. Esclarecer. Porque muitas vezes esse nosso irmão, assim como já aconteceu conosco, e muitas vezes ainda acontece, está sofrendo por não ser esclarecido. Por lhe faltar esclarecimento sobre a vida espiritual, de faltar esclarecimento da importância que tem a vida que continua depois da morte do corpo físico. Então, esses são os esclarecimentos que na casa espírita temos que passar para os nossos irmãos. Porque a gente acolhe e consola, mas a gente tem que esclarecer e orientar. E a orientação vem através do quê? Dos tratamentos que nós vamos, então, encaminhar esse irmão de acordo com as necessidades dele. É o passe isolado, é a água fluidificada, é a palestra, enfim, aquilo que a casa tem como trabalhos a oferecer para auxiliar esse nosso irmão a mais rapidamente superar as dificuldades em que ele se encontra. Então, os grupos centros espíritas ou sociedades espíritas, né, são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. Então, cada casa espírita é um núcleo de trabalho, de estudo e de oração e de todas essas coisas que fazem parte, né, do que nós temos como os princípios espíritas, os princípios dos quais a nossa doutrina, baseada nas obras de Kardec, na codificação, estão ali expostas e é o que a gente segue. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. São postos de atendimento fraternal para todos os que os procuram com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Então, aqui está explicando um pouco aquilo que eu já falei e que estava colocado antes, né? São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do evangelho em suas atividades. Ou seja, quando a gente começa a frequentar uma casa espírita, né, mesmo que a gente não se torne um trabalhador espírita, porque nem todas as pessoas que vêm na casa espírita se tornam um trabalhador.
ele é um frequentador. A grande maioria, por sinal, frequenta. Vem para assistir às exposições, vem para fazer um atendimento fraterno, enfim, mas ele frequenta. Mas, de qualquer forma, né, é na casa espírita que é possível que comecem esses nossos irmãos a exercitarem, né, o trabalho do evangelho na casa espírita, com um trabalho voluntário. Quantas pessoas trabalham voluntariamente na casa espírita sem ser trabalhador? Não é trabalhador, mas ele vai lá auxiliar. Tem alguma atividade, tem alguma coisa, ele pode auxiliar, ele é da comunidade, ele vai lá e ele auxilia, sem ser trabalhador. Mas é uma forma já de começar o seu aprimoramento, porque auxiliar, trabalhar, fazer aquilo que é necessário, né, é aprimoramento espiritual. Todos nós nos aprimoramos através do trabalho. Por isso existe a lei do trabalho e do progresso, e a gente nunca estuda elas separadas. Vocês já perceberam isso? Quando a gente estuda sempre as duas juntas, trabalho e progresso. Por quê? Porque sem trabalho não existe progresso. Só o trabalho é que nos faz progredir. E o trabalho, conforme o Livro dos Espíritos, é toda a tarefa útil. O trabalho não diz que a gente tem que ser médico, dentista, advogado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Diz que a gente tem que fazer o quê? Trabalho que seja útil. Qualquer atividade útil é trabalho. Então, nós estamos aqui para sermos úteis para nós mesmos e para os outros. Por que para nós mesmos? Porque se nós não nos conhecermos a nós mesmos e se nós não tivermos condições de nós mesmos nos entendermos, como nós vamos fazer para os outros? Não tem como. Né? Então, precisamos começar por nós. Autoconhecimento, entender-se, e aí, então, sim, conseguimos levar isso aos nossos irmãos. Porque tudo começa sempre em nós. Não adianta a gente querer dizer para o outro fazer as coisas que eu não faço. Porque aí é a chamada moral de cuecas, né? Tu vai lá e faz, mas eu não faço. Então, aquilo que se diz tem que ser aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz. E aí, então, entra o nosso aprimoramento. Seja trabalhador espírita ou frequentador. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Se Deus Nosso Senhor quiser, e eu acredito que Ele vai querer, no próximo ano nós teremos os momentos de estudos para todos esses grupos, unindo a família. Enquanto os pais estão no grupo de pais, os filhos estão na evangelização. Nosso lugar é pequeno hoje, mas a gente se divide e a gente faz o trabalho de acordo como for possível. Eu não tenho medo disso. Quando eu lembro de Jesus falando no alto da montanha, embaixo de uma árvore, na barca, na beira do rio, então não existe problema de espaço e de lugar. A gente só não faz o que não quer. Querendo, tudo se faz, né? São recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Tá? Amai-vos uns aos outros. Jesus diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores. Sim. Por quê? Porque nós chegamos no Espiritismo e o que nós encontramos? O que as obras de Kardec nos dizem, né? O que existe de fato? O espírito. O que é o espírito? Energia. E entendendo isso, a gente começa a compreender que não há necessidade de nenhum ritual especial, que não há necessidade de imagens. Por quê? Porque tudo vai pelo pensamento, tudo é pensamento. Tanto que é uma das coisas que a gente tem que depois, com o tempo, ir esclarecendo à comunidade, que o passe no salão é o passe, né, sem ter a pessoa que vai ali transmitir o passe um por um. É um passe espiritual, porque quem está ali recebendo o passe espiritual, antigamente, o que as pessoas faziam?
trazia uma peça de roupa, 2, 3, de toda a família botavam nos joelhos para tomar passe. A roupa guarda energia? Roupa tem energia? Eu chego em casa com a roupa que eu trouxe para o passe e dou lá para a pessoa e ela coloca essa roupa para levar energia para ela? Não, porque a roupa não guarda energia. O que tem energia somos nós, são os espíritos, os corpos. Então, quando se está no passe, o que se faz? Mentaliza-se aqueles que amamos. E mentalizando, eles estão recebendo. Então, isso tudo se aprende. Então, por isso que não tem essas coisas exteriores. O que é exterior não importa. Importa tudo que é interior. Nós temos que ter isso, então, em mente. São as unidades fundamentais do movimento espírita. Então, o movimento espírita, né, que envolve as casas espíritas, as comunidades espíritas, né, das regiões, e chegando até a federativa, a FERGS, a nossa federativa estadual, e as federativas juntas na FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. E são daí, né, que vêm as orientações de como se fazer o trabalho na casa espírita. Como legenda fora da caridade não há salvação, o Centro Espírita é o núcleo onde a mensagem de Jesus revive em sua simplicidade e pureza dos primeiros tempos, conclamando-nos ao bem e ao amor ao próximo. Então, fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação. Fora da caridade. E lembrando sempre que caridade é uma palavra que vem do latim caritas, e que caritas quer dizer amor em ação. Então, quando a gente fala em caridade, a gente está falando em amor em ação, não é outra coisa. Porque a gente fala tantas vezes, tantas coisas, e a gente não sabe muitas vezes o que realmente a gente está dizendo. Né? Então, caridade. Fora da caridade não há salvação. E o Centro Espírita é o local onde nós podemos, sim, pouco a pouco, através do estudo, através do trabalho, através da participação, ir burilando nós, espíritos, para que possamos evoluir e melhorar a cada dia. Lá do livro dos médiuns, no capítulo 29, no item 334, Kardec diz: esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, um dia haverá uma única religião, se a gente pode dizer assim. Porque Deus é um só. E se Deus é um só, não há por que diversas religiões. E com o passar do tempo, com essa união dos grupos, hoje a gente já vive no mundo uma situação bem diferente de eu me lembrar, por exemplo, quando eu era criança, jovem, a guerra que havia entre as religiões. A Igreja Católica, Deus o livre alguém falar em espiritismo, porque quem era espírita lidava com o demônio, e Deus o livre. Não podia se falar em espiritismo. Né? Os próprios evangélicos, né? Havia com a religião católica também confrontos, porque as ideias não eram iguais, né? A religião e a ciência, então, nem se fala. E o que a gente vê hoje? Hoje a gente vê que isso já não existe mais. A ciência aceita hoje a religião e, inclusive, muitas e muitas vezes, os próprios médicos não precisam ser espíritas. Os próprios médicos dizem, se a pessoa tem fé, ela se cura mais rápido. Eles já chegaram a essa conclusão. Então, hoje em dia, né, as coisas são um pouco diferentes daquilo que já foi, graças a Deus. E seremos, então, um dia, uma única religião. E aqui, inclusive, eu coloquei aí o nosso logo, né, e já vou explicar por quê. Segundo Emmanuel, A Caminho da Luz, né, no livro, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Jesus, envolvido em panos, nos ensina a lição da simplicidade.
estamos chegando próximo do Natal. Mais uma vez, lembrando o nascimento do Cristo. E que ao lembrar o nascimento do Cristo, a gente lembre disso. E principalmente nós aqui deste grupo. Por quê? Porque o nosso grupo, ele tem como base, objetivo principal, a humildade e a simplicidade. E aqui está. Emmanuel fala, né, sobre a humildade. Enquanto se esperava que Jesus nasceria um príncipe num palácio, ele nasce numa manjedoura, numa estrebaria. Enquanto se achava que ele estaria vestido de púrpura, como eles diziam, que eram as roupas mais finas, ele estava simplesmente envolvido em panos. Então, ele trouxe para nós, para a humanidade inteira. E a humanidade está custando muito ainda. Já melhorou, mas ainda está custando muito a entender essa mensagem da humildade e da simplicidade. E justamente coloquei ali por quê? Porque o benfeitor espiritual do nosso grupo é Francisco de Assis. Aquele irmão que deixou tudo, inclusive em plena praça pública, tirou até a roupa e não levou nada da sua família, que era riquíssima. Deixou tudo para trás para seguir o Evangelho de Jesus e principalmente viveu toda a vida dele com humildade e simplicidade. Então, é discípulo de Jesus, o nosso benfeitor. Então, também ele. Então, dois grandes motivos. Primeiro, Jesus com seu nascimento, que nos mostra humildade e simplicidade. E segundo, Francisco de Assis, que também deixou toda a riqueza de lado e seguiu o seu caminho, trabalhando sempre em função da divulgação do Evangelho de Jesus. E ele ainda acrescentou a sua humildade e simplicidade à pobreza. Porque ele viveu, sim, sempre do que os outros davam para ele. E ele só trabalhava em prol do Evangelho. Então, era isso que nós tínhamos para hoje. E agora, então, eu vou convidar a todos para que nós possamos receber o passe espiritual.
gosto muito dessa imagem. Ela sempre me fala muito profundamente. E eu sempre, muitas vezes, ao final das exposições, eu gosto de colocar Jesus batendo a porta, e essa porta não tem fechadura pelo lado de fora. Essa porta só se abre por dentro. Ou eu abro e deixo Jesus entrar, ou Jesus vai ficar batendo na minha porta sem cessar e eu não abro. Uma boa noite, uma abençoada semana para todos nós e até a próxima vez.